FM O Tempo. Eu sou a Adriana Ferreira. E eu sou o Luciano Moreira. Até às 9 a gente traz a análise dos principais fatos desta quarta-feira, 27 de setembro de 2023. Queda no repasse do FPM. Reunião na Assembleia de Minas discute problemas no repasse de recursos para municípios. No início de outubro, um movimento nacional vai ser realizado em Brasília. Em pauta, queda de receitas, obras paradas, falta de médicos e outras reivindicações das cidades brasileiras. Em Minas Gerais, uma vitória foi obtida nesta terça-feira. Um termo assinado entre Estado, Tribunal de Justiça e Associação Mineira de Municípios liberou a utilização de recursos até então carimbados para a saúde no estado. Os desafios e problemas dos municípios estão na nossa ordem do dia. A gente recebe aqui no estúdio da FM O Tempo o presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius, também prefeito de Coronel Fabriciano. A queda no fundo de participação dos municípios esteve em pauta na Assembleia Legislativa de Minas Gerais nesta quarta-feira, reunião que foi solicitada pelos deputados Antônio Carlos Arantes, do PL, Rodrigo Lopes, do União Brasil, e pela deputada Ione Pinheiro, também do União Brasil. Contou com a participação de prefeitos e lideranças regionais. E nessa terça, os municípios também obtiveram uma vitória com a assinatura do termo aditivo entre Governo de Minas, Tribunal de Justiça e Associação Mineira de Municípios para a atualização de recursos até então carimbados para a saúde no estado. Mesmo assim, a situação é grave e os municípios clamam por socorro. Nos próximos dias 3 e 4 de outubro, representantes das cidades brasileiras vão estar em Brasília para uma mobilização nacional. Sobre todos esses assuntos, a gente conversa agora aqui no Tempo News, segunda edição, com o presidente da Associação Mineira de Municípios e prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinícius. Muito bem-vindo, obrigado pela gentileza de estar aqui conosco, viu, prefeito? Boa noite, Luciano, Adriano, aos ouvintes. Antes de mais nada, queria dar os parabéns pelos novos estúdios aqui do Tempo, ficou muito bacana. E ainda quem vem dar entrevista ainda recebe aí muitas fotos, né? Pra atualizar aí, o João capricha aí pra fazer o nosso book aqui. Pois é, porque como falávamos, né? O rádio, ele revolucionou, né, com certeza, presidente? Tivemos o Dia Nacional do Rádio comemorado nessa semana e o rádio, né, até então, muita gente acreditava que ele ia desaparecer com o aparecimento, né, de ele outras tecnologias. Está se inovando, né? Ele está se renovando, né? E hoje a gente tem aqui o rádio, mas a gente tem o impresso, a gente tem a web, a gente tem a TV e assim a gente vai trazendo a informação da melhor forma possível. E hoje nós temos muito o que conversar, né? O senhor está vindo da Assembleia Legislativa, inclusive. Isso. A gente teve hoje mais cedo, como foi falado, essa audiência pública, uma preocupação dos deputados, que claro que a motivação deve ter sido a peregrinação dos prefeitos aos seus gabinetes, coisa que faz 2, 3 anos que a gente não estava mais acostumado, né? Inclusive essa nova safra de prefeitos que entra em 2021, ela nem conhece o termo Pires na mão, né? Então agora ela começa literalmente a entender o porquê do Pires na mão, e os prefeitos começaram com isso. Então a gente teve, para dar uma esclarecida, até porque 80% dos nossos municípios mineiros, eles dependem única e exclusivamente do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que ele é repassado pelo governo federal, mas não quer dizer que esse recurso financeiro é do governo federal. São impostos oriundos tanto do imposto de renda como do IPI, que vão para o governo federal diariamente, e ele retorna aos caixas, tanto do Estado, através do FPE, e quanto o FPM, né? E é uma crise diferente da que nós enfrentamos em 2018, onde que os municípios mineiros, eles foram literalmente roubados, né? Porque o governo naquela época, ele recebe IPVA, ele recebe Fundeb, ele recebe ICMS e não repassa o que é de direito aos municípios. Então, esse é um tipo de crise. A crise que nós estamos vivendo é uma crise que ela é uma crise nacional, uma crise econômica. A economia toda do país, ela está declinando e acaba prejudicando aí
essa composição de FPM, que eu já falei que é do imposto de renda. E aí a gente pensa, tanto pessoa física como pessoa jurídica, de acordo com a arrecadação das empresas ou a nossa arrecadação, parte disso fica retido como imposto de renda, como pessoa jurídica ou pessoa física. Como não tem arrecadação, então está diminuindo isso aí e está fazendo aí um feedback negativo e está prejudicando aí as finanças dos cofres públicos. Diante dessa crise que o senhor relatou, o que é fundamental ou o que pode ser construído para que os municípios não sejam ainda mais prejudicados e tenham um repasse maior ou busquem ou tenham uma outra forma de arrecadação? O que pode ser construído diante desse quadro? A gente está construindo isso aí junto com a Confederação Nacional dos Municípios, que vocês lembram que em agosto a gente já fez uma grande mobilização, inclusive as prefeituras fecharam suas portas, né? Greve de prefeito, olha que situação que nós chegamos. E está tramitando projetos de lei na Câmara e no Senado para que realmente tenha um auxílio emergencial. Coisa que aconteceu na pandemia, não sei se vocês recordam, teve 2 auxílios financeiros na pandemia, algo parecido com isso, para equalizar esse problema financeiro que os municípios estão vivendo. E uma das preocupações também das prefeituras era a respeito da queda do FPM. Por isso, né, houve essa paralisação, menos os serviços essenciais, mas essa espécie de greve, vamos dizer assim, nas cidades, não só de Minas, né, presidente, mas em todo o Brasil. Não, ela é nacional, né? Nacional. Não é uma particularidade nossa, né? Ela é nacional. E tampouco ela se deve por causa de combustível. Vieram, não, mas foi que lá atrás desonerou combustível, desonerou luz, desonerou telecomunicação. Não é isso, é todo o setor industrial do país e também as pessoas físicas. Lembrando, houve aquele ato de também elevar a questão do imposto de renda para quem é isento. Aquilo já está impactando no dia a dia dos municípios. A minha questão o presidente Lula veio a público dizer que nenhuma prefeitura receberia menos do que recebe em relação à FPM. Isso, de certa forma, trouxe tranquilidade aos municípios ou não? É uma fala lamentável, né? Porque ele mesmo dá um aumento para os professores de forma irregular de 15%. Se 80% dos municípios ele sobrevive única e exclusivamente de FPM, como é que garantir, no mínimo que foi o ano passado, sem crescimento, a gente consegue pagar o próprio aumento que o governo federal deu para os professores? Não estou falando se os professores merecem ou não merecem, estou falando de quem paga a conta. Lembrando que o governo federal não tem professor de educação básica. E nem educação infantil. Quem tem são os municípios. E no momento que o governo intervém nisso aí, dá um aumento de 15% e vem a público agora falar que vai garantir o mínimo que ganhou o ano passado, da onde vai tirar essa diferença de 15% a mais que ele levou para os municípios para que a gente pague, mantendo o mesmo. Então, essa solução, ela não é viável para nós. O senhor falou de projetos, né, que estão sendo construídos, enfim. A minha pergunta o senhor falou da dependência em relação ao Fundo de Participação de Municípios. O que os municípios enxergam como uma alternativa de fonte de renda além do FPM? O que pode ser feito, o que pode ser construído e o que já está sendo construído nesse sentido? A médio e curto prazo é muito pouco provável ter uma alternativa, porque, mais uma vez, eu venho falar, esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é nosso. No governo federal ele não está fazendo gracinha para município nenhum. Tem agora uma decisão do STF, onde que já é obrigatório os municípios reter a parte do imposto de renda para que não suba esse recurso até o governo federal para os prestadores de serviço. É uma fonte de receita alternativa? Mas a maioria dos municípios, infelizmente, ele não tem essa grande fonte de arrecadação, né? Então a gente tem que construir outras formas de repasse que não fique única e exclusivamente em FPM. O grande problema então é o repasse aos municípios. Aconteceu com nós aqui, questão do IBGE. Olha que tumulto que foi o IBGE. A população, não só de Minas, mas do Brasil, ela está diminuindo. Isso é uma realidade. E o FPM também, ele é avaliado de acordo com o número populacional. Então, uma cidade que tem 1.000 habitantes,
ela ganha exatamente, uma cidade tem 6 mil, 7 mil habitantes. Então, só que aquele recurso para fazer a gestão pública para 1.000 habitantes é uma coisa, para fazer para 7 mil habitantes é bem diferente. Então, isso aí também tem que ter um outro tipo de equalização. Muito preocupante a reforma tributária, que pode agravar ainda no futuro essa crise, né? Agora, os municípios falam em colapso municipal. E não é por acaso que vocês estarão na primeira semana de outubro lá em Brasília, inclusive convocando gestores para que possam aderir a esse movimento, né, presidente? Primeira coisa que nós vamos fazer com esse movimento é apresentar ao Tribunal de Contas da União como que chegou nessa crise. Porque essa crise, ela não vem de hoje, ela não vem desse governo, não vem do governo anterior, ela já vem se arrastando há uns 15 anos, criando despesas novas para os municípios sem apontar a forma de receita. E aí eu falo centenas de programas inventados aí e sobra a conta no final para os municípios. O programa deixa de existir, mas deixa de existir o financiamento, mas a população não pode ficar sem aquele tipo de programa. Então acaba pro prefeito tendo que bancar aquele tipo. Então aquele tipo de programa. Então a gente vai apresentar o TCU como começa a crise, aonde que está a crise e como ela vai ficar. Entendeu? Porque o problema não está aqui. Ontem, na minha fala lá no Palácio das Artes, eu deixo bem claro: o colapso dos municípios ele vai se dar em maio do ano que vem. Em maio do ano que vem vai ser triste se não houver uma guinada aí na nossa economia, porque não é só os municípios, mas os municípios têm que demitir, os municípios têm que fazer, não é o excesso de contratação que houve essa crise nos municípios, tanto é que eu costumo dizer, essa safra de gestor que nós temos hoje nas prefeituras, é uma das melhores safras de gestores que a gente tem nos últimos anos. Então, os municípios estão fazendo a parte dele, só que infelizmente a crise é uma crise econômica, e baixar a taxa Selic, como que a gente fez, que poderia incentivar o empresário a investir, ela não é a curto prazo. Ela não é o curto prazo. Para chegar lá na ponta, esse reflexo vai demorar 24 até 36 meses para o investidor novamente ter uma confiança para voltar a investir no país. A gente está conversando aqui no Tempo News, segunda edição, com o presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius, ele que é prefeito também de Coronel Fabriciano. A gente falando sobre a situação dos municípios, não só aqui de Minas Gerais, mas do Brasil, e é uma fala recorrente de todo prefeito, né? A conta estoura na prefeitura, no município. Como é que o senhor avalia em relação a essa conversa ou a essa costura com o governo federal? O senhor vê disposição ou tem visto, pelo menos, disposição e boa vontade do governo em conversar com os municípios, em tentar resolver essa questão? Ou o senhor acredita que é uma briga que não, um grito que não está sendo escutado? Eu não acho que exista briga. Eu acho que é um momento econômico mesmo e tem que ter uma solução. O governo federal não consegue ainda se encontrar. É um governo que começou há pouco tempo, que está se estruturando. Então, o primeiro ano do mandato no executivo, ele não é fácil. Indiferente de bandeiras partidárias. Então, ele está acertando e ele está direcionando de como ele quer administrar o país de acordo com a visão de programa de governo dele. Só que no meio do caminho tem essa pedra. E ele tem que ultrapassar essa pedra. Eu acho que isso depende muito mais do nosso Senado e da nossa Câmara, que aí são os deputados que são eleitos nos municípios. São poucos deputados que eles não são eleitos com o apoio de um prefeito ou da cidade. São poucos que conseguem chegar lá. Então eles têm a sensibilidade do que está acontecendo. Eu te falo que nós temos uma PEC lá que aumenta 1,5% do FPM para o mês de março, que já está lá na Câmara, infelizmente, há 2-3 anos, faltando assinatura, assinatura dos deputados, sendo que eles sabem da realidade do dia a dia dos municípios. E além dessa agenda com o Tribunal de Contas da União, vejo também que tem reuniões no Congresso Nacional. Muitas reuniões, né? Inclusive uma criação de uma comissão mista aí, municipal, justamente para que deixe um ponto final nessa questão de criar gastos para os municípios, mesmo sem apontar a fonte de receita. Porque, infelizmente, os deputados aprovaram uma PEC
que foi a PEC 122, que vira 128, que é aquela PEC que foi um trabalho árduo da AMM. Começa aqui, o grito veio de Minas Gerais no ano passado, que não permite gastos sem receitas. Mas o que acontece? Os deputados continuam votando como se não existisse a PEC. E aí o que acontece? O cidadão que está aqui, ele disse, ué, mas o deputado votou, por que você não paga, prefeito? Por que você não quer pagar se o deputado votou? Se é lei isso aí? A gente não paga porque é inconstitucional. É muito fácil fazer propaganda, jogar pra plateia, de se fazer de bonzinho, agindo inconstitucionalmente. Então, tem que ter a fonte do que está fazendo, né? E eu acho que o nosso país, ele não tá no momento para fazer gracinha. Acho que tá no momento da gente refletir e ver como que a gente vai chegar no final. E eu alertei os prefeitos. Eu disse, olha, cuidado com maio do ano que vem. Vocês estão na época de fazer o orçamento. Vamos apertar o cinto. Você que deu 33, depois deu mais 15 de aumento pro magistério. Piso da enfermagem, por pressão do funcionalismo, aquela coisa toda, arrisca o ano que vem essas pessoas aí ser contra você, porque você não vai conseguir pagar o salário, que já está acontecendo em muitas prefeituras, que o prefeito não está conseguindo pagar o salário, por enquanto, no dia. Ele está atrasando, dividindo em 2, 3 vezes, mas o ano que vem arrisca ele não conseguir pagar no mês. E investimento zero no município, chegar ao ponto, às vezes, não conseguir fazer a coleta de lixo. No caso de Minas Gerais, qual que é o retorno que o senhor, que representa os prefeitos, tem da bancada de Minas Gerais em relação à solução desses problemas? Olha, eu acho que a bancada mineira ela é muito sensível, tanto é que graças à nossa bancada mineira a gente consegue aprovar a PEC 122 que vira 128. Tá certo que era uma bancada antiga, ela foi renovada com alguns nomes, mas eu vejo uma sensibilidade grande. É que também muitos deputados, 50% do nosso Congresso foi substituído. Então eles têm que entender também a dinâmica de como funciona o Congresso, né? E nós estamos aí passando pelo momento também de denuncismo, CPI, essas coisas tudo, e eu vejo ainda o país dividido. Eles têm que entender, opa, a eleição acabou, meu irmão. A eleição acabou. Indiferente quem ganhou, não vai mudar. Então, o Brasil tem que andar. Então, falta a gente unir essa divisão pra gente conseguir tocar o país. E aí, dentro disso que o senhor tá falando, só antes da pergunta da Adriana, desculpa, Adriana, o senhor falou em colapso em maio do ano que vem, mas o senhor vê possibilidade de não passarmos por esse colapso ou o colapso é inevitável? Eu vejo possibilidade da gente não passar nesse colapso se a gente tiver uma sensibilidade aí dos nossos governantes, tanto estadual como federal, da gente entender que a gente tem que passar essa crise junto, né? Não adianta ficar recurso hoje na União, sendo que os municípios estão vivendo indo para o abismo. E se os municípios vão para o abismo, a União vai para o abismo. Porque é no município que faz a arrecadação. O dinheiro, ele circula, não é em Brasília. O dinheiro circula em cada cidade que compõe a nossa federação. Então, essa retroalimentação, se ela não ocorrer de forma correta, vai acontecer um colapso para todo mundo, né? Mas a gente está tendo aí soluções. Eu não posso só falar de coisas ruins, né? E aí a gente fala esse acordo que a gente assinou ontem da saúde, que os municípios também estão hoje, o que é constitucional é gastar 15% de saúde e a grande maioria dos municípios estão gastando 32%, 30%. Com esse acordo que a gente fez da saúde ontem, graças aí à Lei 171 aprovada na Assembleia Legislativa e depois da sensibilidade do governador Zema com o secretário estadual de saúde, Fábio Baccheretti, a gente consegue aquele recurso que já está em caixa. Já está em caixa dos municípios. 2 bilhões de reais nós temos nos caixas dos municípios mineiros hoje. A gente conseguir movimentar esse recurso, que aí eu consigo do meu caixa próprio, aquilo que eu estava gastando em saúde, eu consegui jogar em outra política pública. Então já é algo que vai dar um alento aí no final do mandato dessa gestão. Pois é, e além disso, já ia inclusive a falar a respeito desse acordo, porque o senhor tinha citado a solenidade no Palácio das Artes, né? Isso. E foi exatamente o que ocorreu lá, a assinatura, né, desse termo aditivo,
que permite a utilização desses recursos até então carimbados aí para a saúde no estado. Em relação à comitiva que está indo lá para Brasília, presidente, já caminhando aqui para o nosso finalzinho da entrevista, de que forma que a gente pode convocar os prefeitos também a acompanharem, a participarem, né, a darem opiniões e até mesmo relatarem o que está acontecendo nas cidades. Eu acho que a gente tem que estar bem atento, porque os nossos problemas, eles não nascem às vezes no município, ele está nascendo em Brasília. E além de tudo isso, dessa crise que está aí atormentando a gente, nós temos a questão da reforma tributária, que ela está lá no Senado. E quando a gente vê, tem coisas lá que não estão ainda bem esclarecidos, né? Então acho que merece mais a gente ficar muito bem atento, porque isso vai trazer consequências não é a curto prazo, mas a médio e longo prazo, que aí o que está ruim pode colapsar ainda maior. Principalmente distribuição de recursos, às vezes, com um único critério populacional, vai entrar igual o FPM. Vai igual o FPM. Então, cidades que já arrecadam muito, que tem às vezes que 600, 700 mil habitantes vão ficar com a maior parte do bolo de novo, né? Então nós temos que ter, eu fico aqui, né? Eu fico balançando as coisas para todo mundo ficar feliz, né? Para ficar feliz, mas não tá sendo fácil, não. Presidente da Associação Mineira de Municípios, Marcos Vinícius, prefeito de Coronel Fabriciano, algum ponto que o senhor gostaria de destacar aqui, que a gente deixou passar, que o senhor acha importante falar pro cidadão, né, para aquela pessoa que está ali no município e que cobra do prefeito, inclusive, os serviços, cobra, por exemplo, uma realização de uma obra, mas que às vezes não sabe o que está acontecendo, né, por que esse recurso não está chegando, né, prefeito? Só deixando mais claro novamente, o problema não é só a FPM. Nosso problema também é ICMS. Queda da economia, 25% do ICMS, ele é do município. Então nós tivemos uma queda de 33% e que afeta diretamente ao Fundeb. Qual que é o Fundeb? É o que é gasto na educação. Então nós começamos, para você ter uma ideia, nós começamos a ter o reflexo da queda do Fundeb já em março desse ano. Teve certo mês, se eu não me engano, foi abril ou maio, que nós tivemos 33% a menos no Fundeb, comparado com o ano passado. Mas o gasto, ele continua lá do mesmo jeito e ainda com um aumento, aqueles que deram um aumento aí para a questão da educação, ele continuou ainda maior. Então, uma situação aí meio complicada. Fundeb, ICMS e FPM. Agora, o que nós temos que trazer? Nós temos os prefeitos. Hoje, a gente tem uma MM forte, a gente tem uma MM muito técnica, onde que desde que eu assumi, eu venho com essa missão, que não importa quanto você ganha, importa como é que você está gastando esse recurso. Nós já estamos apertando o cinto, só que infelizmente vai chegar um ponto que nós não temos mais o que apertar. E a população, ela tem que ter paciência, ela tem que entender o momento que ela está vendo no dia a dia. Por quê? Ela está indo lá no supermercado, ela está vendo que as coisas estão aumentando. Você viu hoje, de novo, muito fácil combustível, igual falou, foi só mudar o governo que a gasolina baixou. Não tem nada a ver mudar governo que a gasolina baixou, não. O que baixou a gasolina é que o barril do petróleo estava em $70. Hoje o barril do petróleo está $100, tanto é que está aí a pressão novamente para aumentar o combustível. Aumentou o combustível, o que vai acontecer lá na prateleira do supermercado? Vai aumentar o produto, porque esse negócio, eu vejo às vezes as pessoas falando, não, que quem paga a conta é o empresário, quem paga a conta é o povo. Você acha que o empresário vai deixar de arrecadar? Tudo que repassa para ele vai passar pro povo. Vai pro povo. Se o povo consegue comprar, você consegue pagar, não é problema do empresário. Então esse discurso que o empresário que paga imposto no Brasil, que eu que sou pessoa física, eu que tô pagando 27% por mês, não, que todo mundo tá pagando a conta aí, meu amigo. Todo mundo tá pagando a conta. E o menos favorecido, infelizmente, é o que mais paga a conta no país. Doutor Marcos Vinícius, ele que é presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Coronel Fabriciano. Muito obrigada pela presença, viu, prefeito? Obrigado você, Adriano, Luciano, e aí aos ouvintes aí que estão acompanhando com a gente. Até uma próxima, uma boa viagem lá para Brasília. Obrigado. Viu?